Hey guys, beleza? Antes de mais nada, calma. Calma, fã de One Piece. Eu não estou falando que o Oda errou, tá? É só um mini bait. O ponto desse vídeo aqui é justamente tentar desvendar aqui um pouco do porquê eu achei esse design um pouco além, assim, sabe? Parece que tá meio destoando. Muito provavelmente isso é proposital, né? O Oda aí, 30 anos de experiência, ele sabe o que ele tá fazendo. Mas não é porque ele sabe o que ele tá fazendo que eu vou gostar, certo? Ou que muitas pessoas vão gostar. Muitas pessoas acharam estranho. Aparece a junção de muitas coisas dentro de um personagem só. Talvez essa seja de fato a ideia. E eu quero trazer alguns conceitos rápidos aqui pra gente talvez chegar nessa conclusão também. Mas o fato é que dentro do design, pelo menos de como eu pratico aqui a criação dos personagens, é uma regra máxima pra mim. Quando tudo tem detalhe, nada tem detalhe. E o Imu, nesse caso, ele tá com muito detalhe. Então, tipo, eu não sei o que é pra chamar atenção aqui. Se é o fato dele talvez ter a pele vermelha de Oni, são essas bolinhas brancas, esses padrões meio olho de Horus, meio coisa de alabasta, é uma tecnologia, ou é a parte de baixo dele que tem uma referência aqui à calça do Enel, são as três caveiras que talvez tenha alguma coisa a ver com David Jones, esse cinto que talvez possa ter a ver com o Zebek, que a gente não sabe qual foi o fim, que o Loki também usa esse cinto, os chifres do Kaido, enfim, o cabelo gigante parecido com o do Luffy, o que essa espada significa também, essa lança, ela tem alguma coisa, as asas dos lunarianos aqui também, negras, enfim, tem muita coisa. E talvez esses conceitos que a gente vai discutir aqui agora deem sentido para esse over design, show? Então vamos lá. Em alguns capítulos para trás aí, o Vegapunk ele revela, não sei se é uma teoria dele, eu pesquisei por alto aqui e tal, mas que a possível origem das Akuma no Mis tenham sido de fortes desejos das pessoas, né? A vontade extrema das pessoas de querer ou ter algo, acabaram criando esses poderes, acabaram materializando esses poderes. Não sei se em formas de frutas ou se poderes inicialmente mais amplos que depois foram trancafiados em frutas por alguma tecnologia, enfim, não sei. E aí beleza, o mar, a mãe natureza, que seria a mãe natureza, rejeita esses poderes, pois eles são algo anormal, antinatural. Então daria pra fazer esse link, certo? Foi mal. E aí é o seguinte, o Luffy, o Nika, no caso, a fruta do Luffy, seguindo esse raciocínio do Vegapunk, ela surgiu a partir de muitos desejos de ser livre, de liberdade. Então a gente pode imaginar um tempo onde as pessoas eram muito oprimidas e onde muitas delas, a maioria, desejava ser livre, né? Viver em paz, ali, ser livre, e isso acabou materializando a entidade Nika, Deus do Sol. A gente não sabe se isso foi concentrado em uma pessoa, se os fortes desejos ali, os hakis, vamos dizer assim, das pessoas criaram essa massa de haki que tomou forma, que se materializou como Nika, e depois talvez tenha sido presa pelas Akuma no Mi, enfim, aí entra teorias. Mas a ideia seguindo essa ideia do Vegapunk é que esses desejos criaram, manifestaram a liberdade fisicamente, que é o Nika. E aí eu fiquei pensando, se o Nika é a liberdade, né, é a manifestação da luz, o Imu aparenta ser o contrário, as trevas. Acho que tem a habilidade Dome Reverse, que pega a pessoa ali normal e ela transforma a pessoa talvez a pior versão dela mesma, né? E aí eu tô fazendo uma história, tô criando um mangá, uma HQzinha, e onde tô usando muito desse conceito de sombra, a sombra do coração, os desejos negativos das pessoas, né? O que eles causam fisicamente na pessoa. A raiva, o ódio não são sentimentos bons, eles podem te dar poder, mas isso pode te destruir ao longo do tempo. Eu tô trabalhando na minha história, os antagonistas da minha história nesse sentido. E aí veio esse insight, eu falei, caraca, será que o Imu pode ser algo assim? Será que, ao mesmo tempo que o desejo de liberdade criou a luz, criou Nika, a raiva e o ódio também personificou o diabo no mundo de One Piece, as sombras, né? E no caso, será que além da raiva e do ódio, o medo também faz parte desse pack? Porque vamos imaginar que o Imu não é tão antigo assim quanto, sei lá, Alabasta, que tem mais de 4 mil anos. Vamos imaginar que o Imu seja do século perdido e ele comeu a fruta Akuma no Mi.
Comeu a fruta do diabo mesmo, que representaria essa antítese do Nika. Então ele teria acesso a quais tipos de poder? Se o Luffy ele pode criar basicamente qualquer coisa, lutar do jeito mais livre, talvez o Imu possa acessar os maiores medos da humanidade, né? Tudo aquilo que significa terror e medo ele pode criar também, né? Então, se a gente for pegar aqui, por que eu acho que aí eu tô tentando uma maneira de justificar esse overdesign, né? A gente pode ter aqui alguns paralelos com o Kaido, obviamente, né? Tem os chifres de Onis, e uma das falas do próprio Kaido indica que os Onis não são bem quistos no mundo, né? Que ele fala, acho que com a Yamato, você não pode ver com os humanos, a gente não pode andar com os humanos. Então, talvez... E na mitologia japonesa também, Onis são demônios, então existe, né, esse paralelo com a maldade ali, com coisa ruim, né? A gente tem o próprio... Quando ele estava empossado da Gun, a gente tinha um tridente, né? Mas tem a cauda do diabo bíblico, que clássica, que também representa a escuridão e o mal. Bom, caveiras aqui, mas eu não teria alguma indicação, alguma referência para buscar, mas caveiras estão ligadas a tipo xamanismo e bruxaria, esse tipo de coisa, né? Que também causam medo. Tem esse círculo, essa auréola, que geralmente é algo associado a anjos, deuses, mitologia hindu e tal, de uma forma dourada, angelical. Aqui tá distorcida e corrompida, né, negra com os olhos. As próprias asas dos Lunarianos, que foi um povo que, se eu não me engano, posso estar enganado, se estiver errado, me corrijam, foi meio que extinto e caçado pelo governo mundial, pelas pessoas, e talvez por alguma propaganda ou não, uma guerra antiga, ou até por culpa deles mesmos, a gente não sabe muito desse passado. Eles foram um povo que causou terror, em certa medida, nas pessoas, e por isso o Imu teria acesso a todas essas personificações de terror. Aí você tem aqui também o cinto do, acho que o Zebek, né? Aí o Bullock usa isso, também não sei se é algo dos gigantes, e as pessoas têm medo dos gigantes, então não sei se teria algo a ver, mas a ideia é que o design dele possa estar trazendo medos que a humanidade vem tendo ao longo dos milhares de anos aí. Por exemplo, a Alabasta tem mais de 4.000 anos, pelo que eu ouvi falar, a galera dos teoristas falam. Então você tem esse olho de Horus aqui. A gente não sabe como que era o reino de Alabasta antes, né? Quais eram as lendas, o que dava medo, o que não dava. Enfim, eu tô seguindo nessa linha de que ele personifica os medos. E aí a gente chega, né, numa possível justificativa do porquê o design dele é tão complexo assim, né? É tão cheio de coisas. E mesmo com todas essas explicações que ele possa dar, e que isso seja de fato o que ele pensou, pode ser talvez seja uma possibilidade, não necessariamente significa que está bom para muitas pessoas. Por exemplo, para mim, eu não gostei tanto. E eu queria propor uma parada aqui, obviamente com toda a humildade do mundo. Eu não estou querendo corrigir o Oda, quem sou eu, mas talvez como eu poderia, o que eu escolheria representar dessa forma, lembrando que eu acho que isso aqui seria o equivalente a um Gear 5 do Luffy, certo? Onde ele está usando toda a gama de poderes que ele tem disponível. Inclusive é até interessante ele usar dos sentimentos ruins, da escuridão da alma, e o corpo dele meio que sangrar ali, né, quando ele chega, porque isso corrói o corpo, né, sentimentos negativos e tal, meio que te deixam doente. Então olha que legal, seria uma possibilidade também. Mas enfim, só teorizando, né. O que a ideia aqui para esse speed art aqui é o que eu traria de principal pra ele agora, assim, como se eu fosse olhar, é o Gear 5 do Imu. Qual característica eu considero a mais importante de ser representada? Porque, como eu falei, parece uma salada, parece um boss de videogame, onde no final você vai enfrentar o super boss e ele tem as habilidades de todos os outros que você enfrentou anteriormente. Meio esquisito assim, tal. E pra mim nada chama muita atenção, é um aglomerado de muitas informações. E talvez, por exemplo, aqui no caso ele tá com a capa e em cima ele tá com as asas. Talvez ele pudesse ir puxando algumas dessas coisas, uma por vez, entendeu? Então ele chegaria com um design um pouco mais neutro. Então tipo assim, eu estou ameaçador. Então o Oni seria a base, né? O demôniozão Oni, pá!
E à medida que ele fosse, né, desenvolvendo mostrando as habilidades, outras características fossem aparecendo, né? Como, por exemplo, a própria cauda, né? As asas dos Lunarianos, essas manchas, esse negócio tecnológico, enfim. Essas outras características fossem surgindo à medida que ele fosse utilizando desses, isso aqui é uma teoria, medos da humanidade, certo? Eu não acho que fica tão legal, acho que fica muito confuso o design, muito poluído, né? E não sei o que ele quer comunicar. E o que eu pensei quando eu refiz essa versão? Eu quero comunicar algumas coisas. Eu quero comunicar primeiramente que ele é perigoso, que ele é de fato o demônio, né? Neste mundo, ele é o medo, ele é o terror, ele é aquele que vai vir mudar os paradigmas da história até agora, né? E para representar isso, eu escolhi preservar o manto negro bem mais forte, né? Bem mais imponente no design, né? Bem mais imponente não seria a palavra correta, bem mais com um level de importância maior do que ele acabou ficando aqui, né? Então eu acho que no estado normal ali, onde ele não estivesse expressando nenhum tipo de agressividade nem nada, repare aqui no desenho do lado, onde que o manto seria aquilo que mais se destacaria nele, né? Esse manto demoníaco e parará. Enquanto as roupas e a própria pele vermelha ali seriam os detalhes, seriam o contraste em relação ao manto, né? Então eu uso um sistema, não é uma regra, até porque cada personagem tem a sua proposta, mas é interessante um sisteminha que eu aprendi há muito tempo atrás, que é o pequeno, médio e grande. Então, o que seria a forma grande aqui, né? A maior forma seria o próprio shape da capa, né? Seria o grande. Aqui no M. É a forma mais fácil de se reconhecer a forma da capa dele aqui. Acho que também talvez traria essa saia como até porque ambos são negros, né? Aqui são escuros. O que eu viria com o médio, né, seria a pele, né? O tom de pele dele aqui encaixaria bem. A gente poderia talvez colocar um submédio aqui também, que seria a saia aqui, né? A calça no caso. Um médio 2, né? Juntamente com essa parte aqui. E o pequeno é foda, né? O pequeno a gente viria. O médio 2 também acho que enquadraria o cabelo dele aqui também, né? E o pequeno, cara, seriam de fato os detalhes. Os botõezinhos, a tatuagem, os próprios chifres aqui, talvez até os olhos na roda de fogo negro aqui. Então é o desenho aqui do cinto, esse detalhe aqui. Então esse detalhe aqui também, isso aqui. Então vai reparando, ó, que existe meio que uma hierarquia de detalhes. Se tudo tiver detalhe, tudo tiver pequeno, todas as partes tiver pequeno, que é como as bolinhas aqui, por exemplo, várias tatuagens, e aí na capa também tivesse olhos, repara que nada teria detalhe. Então presta atenção como que esse balanço entre as formas maiores e as menores dentro do design, elas fazem muita diferença para o design ficar coeso, certo? Isso falando puramente de design e como eu enxergo o design, né, no meu trabalho. Não dizendo que isso aqui é certo ou errado, ou que não dá para fazer de outro jeito, ou que eu estou explicando da maneira como eu entendo atualmente, né? Se você quiser complementar aí com alguma coisa. E no caso do Oda aqui, do In, falando puramente de design, é tudo muito. Então aqui, o que seria um médio, que seria a calça, vou voltar aqui, ela acaba se tornando vários pequenos. Ó, pequeno.
Aí você tem a caveira que é pequeno, 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 pequeno. Aí você tem o pequeno, pequeno, pequeno. Aí pequeno aqui, pequeno aqui. Aí olha, pequeno, 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 pequeno. Aí tem o pequeno aqui, pequeno, pequeno, pequeno. Olha um outro de pequeno. E aí, olha pra vocês verem como que o design ele vai ficando extremamente poluído e confuso, né? Pelo excesso de formas que tem, que ele compõe ele, né? Se ele desse só uma limpadinha, podia ter todos esses elementos. Acho que talvez uma limpadinha a mais, uma polidinha, eu acho que não teria me desagradado tanto, sabe? Eu sinto que os outros personagens, o próprio Kaido e tal, que tem um design bem mais complexo também, as tatuagens e tal, as coisas dele são bem melhores distribuídas, as formas. E é por isso que o design dele é tão icônico, né? Se a gente for parar pra ver a lore, é aquilo que a gente falou no começo do vídeo, que esses pontos que estão desenhados no peito, eles têm um significado, e tudo que tá nele tem um significado prático e que ele vai explicar durante a história de acordo com o poder da Akuma no Mi. Aí a gente entra em outros 500. Ainda assim, ele poderia manejar isso de outra forma, obviamente, para deixar o design um pouquinho menos over, um pouquinho mais agradável. Obviamente, muitas pessoas gostaram do design e estão xingando quem não gostou. Ah, que vocês não sei o que blá 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 blá. Só que a gente acaba entrando no lance do gosto pessoal também, né? Muitas pessoas são muito envolvidas com a obra e a gente sabe que o envolvimento emocional muitas vezes nos cega por o que tá na nossa cara. E aquilo que a gente gosta, a gente quer que seja sempre melhor e impecável, e tá tudo certo. E a minha ideia aqui não é corrigir nada de errado, não existe nada de errado, o título é um bait, né? Mas é só trazer esse outro lado, talvez de quem não tenha gostado, que algumas características do Imu atualmente talvez não sejam as ideais para uma primeira apresentação, né, para o público assim, mas que nada impede que elas vão se concretizar aí, vão se justificar à medida que ele for explicar o conceito da transformação, o que é o Imu, quem é, para onde que vai, enfim. Show? Então é isso. Eu não sei se eu vou fazer mais um desenho, deixar aqui rolando e tal. Vou pensar nisso. Mas a ideia do vídeo era essa daqui. Eu espero que vocês tenham curtido. O que vocês acharam da minha teoria, hein, guys? Da fruta do diabo ser sentimentos e coisas negativas, como sombras e tal. Curtiram a ideia? Eu venho pensando. Eu tenho tentado, quando eu tenho pensado em One Piece, eu tenho tentado teorizar as coisas mais simples do possível e que provavelmente já estejam dentro da obra, porque para ele introduzir conceitos novos agora eu acho muito arriscado e teria que começar a explicar várias coisas e aí pode ser uma desgraça, né? Pode dar uma afundada na obra, assim como, sei lá, Kaguya afundou Naruto com os Otsutsuki no final, enfim. E em breve aí também vamos estar trazendo coisas dessa HQ minha aqui, do meu mangazinha, com esses personagens e tal. Vocês podem ver que eu tento aplicar esse conceito, não vai ficar tão claro talvez, mas eu tento aplicar esse conceito, pequeno, médio, grande, na maioria dos meus personagens. E o contraste também, para que fiquem visualmente agradáveis também, né? Aqui no caso do Imu eu não gostei tanto dessa. Mas é isso. Muito obrigado pela visualização. Se quiser deixar um comentário aí a respeito do que eu falei, pode deixar. Vamos trocar ideia na moral, tá? Sem muita fuleiragem. Eu não gosto muito de fazer esse tipo de vídeo, porque a galera é muito emocionada, mas eu tentei a todo custo aqui me fazer entender. Né? Então se você interpretar alguma coisa errada, comenta aí, eu vou tentar te responder na moral. Mas vamos ter um pouquinho de boa vontade aí, guys, pelo amor de Deus. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E valeu!